Fala, querido, a graça e a paz, tudo bem? Deus te abençoe. O que está acontecendo na indústria da música americana, em especial a cultura do hip hop? Tem muitas coisas aí vindo à tona, coisa que nós já sabíamos que eles faziam, que acontecia, mas estava tudo em oculto, né? Agora, alguns resolveram entregar um dos seus reis, e um desses reis está na cadeia, e parece que ele não vai cair sozinho, né? Parece que ele não vai se entregar sozinho, parece que ele vai levar muitos junto com ele. E ali você vê verdadeiramente como Satanás trabalha. Ele te dá com uma mão e tira com a outra. Ele te usa durante um tempo, e quando você diz que não quer mais, aí ele fala: não, você aqui não tem direito algum. Ou você continua fazendo o que eu ordeno que você faça, que você é meu servo, ou eu vou te destruir. E aí é o que está acontecendo agora. Coisas escabrosas, coisas escandalosas, coisas horríveis até de se falar. Mas isso não é novo, né? Não aconteceu agora, né? Em Mateus capítulo 4, e eu nem vou jogar muita luz a esses escândalos na indústria da música americana, porque o foco do canal não é esse. O foco do canal é a cultura de Deus. Mas eu vou abrir aqui em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, preste atenção. E também você vai encontrar em Marcos 1:12, do 1:12, 13, e Lucas do 4, do 1 ao 13. Olha bem o que o diabo tentou fazer com Cristo. Versículo 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então aqui você aprende que quem conduz o indivíduo para o deserto é o Espírito, para ser tentado pelo diabo. 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. 3. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que interessante. Versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos para que não tropeces em pedra alguma. Versículo 7. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. 8. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9, e disse-lhe: eu te darei tudo isto se, prostrado, me adorares. 10, então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. O que você aprende aqui? Aquilo que você está vendo, todos esses escândalos dentro de Hollywood, na cultura, na indústria da música americana, em especial na cultura do hip hop, que infelizmente hoje é uma cultura americana, e uma cultura americana da baixa cultura, né? Porque o hip hop literalmente é a baixa cultura, é a cultura de periferia, né? É aquilo que foi constituído para emburrecer o homem, para titerizar o homem, para ridicularizar o homem, para não deixar o homem se desenvolver espiritualmente falando e cognitivamente falando. Preste atenção. Tudo aquilo que você está vendo na mídia, o rei, um dos reis que está preso, ele forçou alguém? Ele obrigou alguém a fazer o que eles fizeram para colocar a mão no montante de dólares? Não, ele não obrigou ninguém. Ele não obrigou ninguém. Todos foram pela ganância no dinheiro, pela ganância em Ferraris, Lamborghinis, casas maravilhosas, viagens internacionais, jatos, ou seja,
Eles se venderam para levar uma vida de reis e princesas. Então este cara que está preso, ele cometeu crime? Sim, ele cometeu crime. Mas ele não forçou ninguém. Inclusive tem pais que levavam seus filhos. O Usher, a mãe dele deixou o Usher com 13 anos sobre a tutela desse cara que está preso. Ou seja, ele não forçou nada e nem ninguém. Então você vê que aqui em Mateus capítulo 4, você vê que o diabo não força Jesus, mas Jesus simplesmente usando a palavra o vence. E assim, como eu falei, o meu foco não é a cultura mundana, porque nós sabemos que é isso que tem lá. O meu foco é a igreja. Você sabia que tem pessoas piores 60 vezes, 70 vezes, e esse cara que está preso e todos os seus asseclas, toda a sua corja? Você sabia? Porque essa galera, eles não estão na igreja. Eles não foram levados à igreja para ouvir a palavra de Deus, a palavra de libertação, a palavra que cura, que santifica, que purifica, que regenera o homem. Eles não estão na igreja. Porém, tem pessoas dentro da igreja que estão ali há 10, 15, 20, 30, 40 anos ouvindo a palavra, mas não estão nem aí para a palavra. Estão ali vivendo na carne, perseguindo, caluniando, difamando, rejeitando, cometendo assassinato de reputação, porque são carnais. E é exatamente o que o apóstolo Paulo fala. Então quem é pior? Essa galera que está aí exposta aí, tendo toda a sua cultura imunda sendo exposta, e tem muitos cristãos, oh nossa, que escândalo. Querido, o que está acontecendo na igreja brasileira é muito pior. O que está acontecendo dentro das nossas igrejas não dá nem para comparar. Eu quero te apresentar a carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios. 1 Coríntios. E aí você vai ver quem é pior. Os que estão na igreja tomando ceia, ouvindo a palavra, mas não se libertam. Não entregam as suas vidas a Cristo. Continuam dia após dia obtendo inúmeras vitórias sobre a sua própria consciência. E o que é a consciência do homem? É a palavra de Deus. É a graça de Deus que foi aferrada na mente humana e no coração humano. Eles resistem a Deus de forma interna e de forma externa. Vamos ler o que o apóstolo Paulo disse nas igrejas que ele fundou e frequentava e administrava para a glória de Deus. Essa carta aqui tem mais de 2000 anos. O que acontecia lá, nós estamos vendo hoje nas igrejas brasileiras, em especial. Vamos lá. O espírito mundano causa divisões na igreja. Irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido. Ele está dizendo, querido, eu não pude fazer uma comida temperada para alimentar vocês porque vocês são crianças. Tive que dar leite a vocês. Pois não podias recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdia entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem creste, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá sua recompensa segundo o seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus, e dele sois lavoura e edifício. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei ao alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele.
mas cada um veja como constrói. Porque ninguém pode lançar outro alicerce, além do que está escrito, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo. O fogo é a palavra de Deus, tá, querido? E o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a recompensa. Se a obra que alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. O Espírito Santo também é o fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane. Se alguém dentre vós se considera sábio nesta era, torna-se tolo para vir a ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é uma tolice diante de Deus, pois está escrito: ele apoia os sábios na sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas. E vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Querido, o que a igreja está fazendo com a palavra de Deus? O que a igreja está fazendo com o nome de Deus? Eu te digo, zombando da sua palavra, zombando do seu nome, zombando da sua cultura. E eu preciso te fazer uma pergunta. Quais dos dois povos são piores? Os filhos de Deus por adoção ou os filhos de Satanás? E alguns estão lá que foram enganados. Essa é a verdade. Quem é pior? Essa bomba que explodiu na indústria da música americana, que os canalhas dos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e obreiros falsos estão fazendo com o nome de Deus e, consequentemente, estão fazendo com o seu povo. Querido, dentro da história da igreja, nós passamos a compreender o que Deus fez com os povos, com os desobedientes, com os feiticeiros, com os trapaceiros, com os religiosos, com os enganadores que perseguiram os seus verdadeiros filhos. Olha o que eles fizeram com Cristo. No tempo de Jesus, quem era o verdadeiro pastor? Jesus. Era visto como o falso pastor. E o falso pastor, que era o canalha, era visto como o verdadeiro pastor. O que nós estamos vivendo hoje? O que nós estamos enfrentando hoje, querido? A mesma coisa. É a mesma coisa. Então quem é pior? Quem está zombando mais de Deus? Um povo que não foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus? Ou um povo que foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus, levado para dentro da sua casa para ouvir a sua gramática, para conhecer a sua cultura, para decidir obedecer o que está escrito? Quem é pior? É essa pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos, ou seja, nós, como filhos de Deus por adoção, nós estamos ficando anestesiados pelo pecado. Porque nós nos assustamos quando uma bomba cai sobre Hollywood. A gente, nossa,
Como é que é isso? Que escândalo é esse? Mas nós em nenhum momento nós ficamos revoltados, furiosos, de cabeça baixa, triste, pelo escândalo causado pela igreja no mundo. Quem é pior, querido? Vou deixar para você responder essa pergunta. Não esquece de se inscrever no canal. Toque no sininho. Porque a plataforma, como você sabe, ela vai tirando alguns inscritos, não sei porquê. Se você puder compartilhar esse conteúdo para sua rede social, compartilha para sua rede social se você gostou do conteúdo. Porque muitas das vezes nós estamos olhando a vida dos outros, mas esquecemos de olhar para a nossa própria vida. Deus te abençoe. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.